com outras questões, como bem levantado, sim, toda uma questão de fragilidade, enquanto a autoafirmação vai estar ligado diretamente a essa questão da masculinidade, do suposto inferior, é como aquela pessoa que tem, para ela poder vencer alguma coisa, né, por exemplo, uma discussão, ela tem que levantar a voz porque ela não consegue construir um diálogo de igual para igual, então ela tem que se afirmar ou levantando a voz, ou como o caso do agressor, ele precisa agredir, mostrar força bruta, ou no caso daquele que tem mais dinheiro, aí eu tenho mais, ou como você falou na primeira parte da live, a disputa de adolescente, muitas vezes, quem tem um tamanho maior do que o do outro, porque aquilo ali já foi passado para ele de que ele, se ele tem maior, automaticamente ele é o cara mais viril, ele vai pegar mais mulher, e aquela coisa toda. Então, a coisa mais banal ainda de que o camarada, né, o juvenil, ele vai para a festinha lá, para a festa que for, e aí muitas vezes ele nem fala, o pai pergunta, e aí, pegou quantas? E ele tem que afirmar, e muitas vezes vai acontecer de que se ele não falar quantas, ou seja, ou pelo menos que ele minta, para poder ficar bem na visão do pai, porque lá no passado o pai pegava 10, 15 numa festa, no ano ele contava, peguei 2 esse mês, 3 mês que vem, que não sei o que e tudo mais, e aí a gente inverte a ótica, que a mulher, se você for olhar para a mulher, e aí, ficou com quantos? Aí ela é vagabunda. Sim. Aí é ela que também ela pede, olha a roupa dela. Sério? Já deu, né? Cara, eu acho que eu tô até com vergonha de falar isso, mas vou falar porque a gente sabe que é necessário, né, cara? Nessa rede que você tá falando aí, meu pai nunca foi de fazer aí, pegou quantas, nunca foi, de falar pra mim, aí, pegou quantas? Porque também eu nunca dei muita abertura com meu pai, nunca tive. Nunca tive muita abertura com meu pai para falar sobre isso, assim, por muitas questões, né? Muitas questões mesmo. Então, assim, eu nunca tentei, nem gostei de ter esse tipo de conversa com meu pai. Mas os moleques, assim, a galera do rolê, faziam um bagulho tão absurdo que eu nunca entendi. E eu também nunca consegui praticar, que é esse negócio de ir pra festinha e ver quem pegava mais mulher. E aí, e a parada de quem pegava mais mulher não era realmente pegar, tipo assim, trocar um beijo, mais ideia, ou ter uma interação de verdadeira. Era dar um beijinho e meter o pé. E isso revela duas coisas sobre nós, né? Primeiro, a superficialidade das coisas que a gente busca. A gente foi ensinado a buscar coisas muito superficiais, e eu acredito até por uma questão histórica genética. E eu vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho. E a segunda é uma questão de... E a segunda é uma questão de... Oh, meu Deus, é uma superficialidade e a questão de quantidade, né? De tipo, se eu peguei mais mulher, se eu dei mais beijos de mulher, eu sou mais homem, uma disputa horrível. Hoje em dia a galera faz pior, né? Que sai no carnaval e dá pontuação para as mulheres, e soma no final, e é um bagulho tão ridículo, mas tão ridículo. E eu nunca entendi. Eu tentei participar, mas também eu nunca fui esse cara de conseguir trocar várias ideias ao mesmo tempo desse jeito. Eu até tentei, por uma questão de real, assim, tipo, não dá para dizer que eu não tentei participar disso, mas que eu tentei. Mas eu nunca entendi, eu tentei por pressão, tentei porque eu queria me sentir dentro do grupo, e mesmo assim eu nunca entendi desistir rápido, porque também não tinha sucesso. Então, assim, eu fico pensando hoje esses mesmos amigos que faziam isso e viam que eu não fazia essas coisas, eles vêm conversar comigo num tom que eu fico assim, cara, que você não é a mesma pessoa, e agora que você descobriu como ser gente, né, tipo, porque, e ele falou assim, caraca, Jonas, naquela época só você mesmo,
que era decente da galera e tal. E assim, eu era decente da galera porque eu era excluído. Porque se eu fosse incluído no grupo, provavelmente não teria sido decente também. Né? É uma junção de coisas aqui, admitindo essas coisas, que eu tenho vergonha de falar, mas são coisas que a gente precisa falar e para poder dizer, até mesmo para eu poder dizer para o meu filho, daqui a algum tempo, que falar que isso não é legal. Né? Hoje esses amigos estão tendo filho e tal, e alguns continuam imbecis, mas a grande maioria melhorou. E assim, essas coisas que a gente passa, de quem pegar mais mulher, de quem tem maior tamanho, né? de quem é o mais forte, de quem é o mais brabo, mais corajoso, o que bebe mais, olha isso. Isso aí, tipo, quem bebe mais, o que bebe mais. Gente, a gente volta naquela questão da masculinidade tóxica, a gente trabalha contra a gente mesmo. Né? E eu queria dizer uma coisa aqui, essa questão dessa virilidade, essa minha amiga, a Zingeri, ela coloca, né? A gente sabe que o corpo ela traz uma matriz e um histórico genético muito grande. Hoje em dia, os cientistas mesmo falam uma questão de mazelas genéticas, que a gente traz dores. Então, assim, quando a gente diz que a gente sente muito mais dores em brincadeiras racistas, em brincadeiras xenófobas, do que qualquer outra pessoa que possa vir a sentir também, quando a gente faz isso, quando a gente diz isso, é porque a nossa matriz genética traz essa dor dos nossos ancestrais. E aí ela coloca que, muito provavelmente, essa questão do homem preto, principalmente, de se colocando numa posição de supermasculinidade, de eu sou macho, e eu tenho que ser o macho, eu tenho que ser o pegador, eu tenho que ser o reprodutor, né? Isso fazendo referência aos nossos irmãos que fazem filho e vão embora, porque o negócio é fazer filho mesmo, é isso. Né? Provavelmente isso é uma questão também de matriz genética, que a gente sabe que na época da escravidão existia o escravo reprodutor. O cara não fazia nada. A função do cara era reproduzir. Sabe? Igual faz com boi, igual faz com cavalo. A função do cara era reproduzir. E muito possivelmente, veja bem, não estou querendo aqui dar uma desculpa, porque não é desculpa. É importante colocar que isso não é uma desculpa para justificar o abandono paterno dos nossos irmãos. Não é desculpa para justificar. Não justifica. Mas esses impulsos, muito produtores do homem ter que ser pegador, veja bem, ter que ter várias mulheres, né? Esses impulsos, muito provavelmente, pode ser através dessa matriz genética. Isso é um estudo, é um conceito. Eu acho que é interessante também falar nisso, porque isso, querendo ou não, é uma educação. É uma educação histórica que não vem sendo trabalhada apenas geneticamente. Não. Até hoje a gente escuta isso. Cara, meu filho nasceu, quando ele nasceu, né? Quando falou que ia ser homem, os amigos, caraca lá, homem, tá aí, vai ficar longe da minha filha, e perder quando ele tem aquela brincadeira, vai pegar minha filha, nananana. E aí eu falei assim, caraca, meu filho vai ser bonito pra caramba e tal. Com meu filho, quando nasceu, eu falei, caraca, meu filho é bonito pra caramba. Aí veio um amigo engraçadinho, é mesmo, Johnny? E se ele for viado? Então eu falei assim, meu filho vai ser bonito pra caramba, meu filho é bonito pra caramba. Acho que vai passar o rodo no colégio, fiz essa brincadeira. E se for viado? Eu falei, o importante é comer gente. Aí ele ficou assim, tipo, por quê? Ele tentou trabalhar comigo uma questão de filho homem, então, logicamente, vai se relacionar com mulheres, né? No meio daquela descontração. E aí ele achou que eu fosse cair que eu fosse entrar nessa pilha do e se for viado, e se não. E eu disse, cara, não importa. Não importa. Eu quero que meu filho seja uma pessoa que consiga curtir o corpo dele. Porque, mal ou bem, tanto homens quanto mulheres, principalmente mulheres, obviamente,
e homens, devo dizer homens pretos, né, e periféricos, não sabem trabalhar, não sabem cuidar e não têm aquela, como é que eu posso dizer, aquele cuidado com o próprio corpo, aquele conhecimento do próprio corpo, por questões óbvias, por questões de retração, por questões de repressão do nosso próprio corpo. Ah, cuidado com aquele neguinho lá que vai te passar doença. Aquela menina lá, dadeira, certamente está carregando aí. Se não estiver doente, deve ter uns 3 filhos pelo menos, vem com brinde. Mulheres não se masturbam. Existe uma estatística que diz que mulheres, uma grande maioria, não se masturbam, não conhecem o próprio corpo. Não conhece o próprio corpo por uma questão de retração e uma questão de repressão. Isso tudo é um trabalho histórico. Porque mulheres não podiam se tocar, mulheres não podiam se relacionar fisicamente com ninguém, só com os seus maridos. E depois de um tempo, com os pais, né? No interior do Brasil, o estupro familiar era uma coisa assim terrível. Tem registros até hoje, né? A gente sabe. Então, essa é uma questão educacional também, e eu estou colocando isso, porque essa é uma questão educacional que a gente tem que estar conversando, a gente tem que estar botando na mesa, tem que estar falando, porque meu filho está com 4. No mais tardar, daqui a 10 anos, eu vou ter que estar conversando isso com ele, querendo ou não. E aí, o que eu vou dizer para o meu filho? Como que eu estou me cuidando hoje, a partir das experiências que eu tive, para poder chegar daqui a 10 anos e ter condições reais e sinceras de falar com o meu filho sobre o corpo dele, sobre como tratar o corpo dele e como tratar o corpo alheio, sobre o que ele pode ou não pode fazer. Porque, veja bem, é muito ruim você dizer que você só vai poder ter algum relacionamento íntimo com o seu corpo, seja de você para você ou de você para outra pessoa, para com outra pessoa, após os 18. Vamos ser sinceros aqui. A gente começa a ter sentimentos e desejos com 12 anos. Não estou dizendo que 12 anos é uma idade apta para isso de fato, que obviamente isso varia da pessoa e varia do meio, e também do quem. Isso eu estou botando aqui uma opinião particular minha. Mas quando isso acontecer, aquele adolescente, aquela adolescente, tem que entender que não pode ser de qualquer jeito e que também não é proibido se conhecer. Não é proibido se conhecer.